Sempre foi um mistério pra mim como obras clássicas da ficção científica como Duna ou Guia do Mochileiro das Galáxias receberam mais de uma adaptação para filmes e séries, enquanto Fundação, que é um dos pilares do gênero e inspiração para esses dois que eu acabei de mencionar, nunca foi traduzido para as mídias que eu mencionei. Até houve mais de uma tentativa em adaptar a obra do Asimov para o cinema, mas todas sofreram imprevistos. Dessas, a que mais me interessou foi quando os livros tiveram a chance de ir para HBO no comando do Jonathan Nolan, mas o projeto não foi pra frente e ele acabou desenvolvendo Westworld. Considerando como a primeira temporada de Westworld é uma obra-prima, dá pra ver o tamanho da perda que foi. Fundação só saiu no papel mesmo quando o streaming da Apple, o Apple TV Plus, assumiu o controle, chamando Josh Friedman e o David S. Goyer como responsáveis. Existe um eterno debate envolvendo fidelidade e adaptações. Elas devem ser totalmente fiéis ao material original, ou esse material deve ser usado apenas de referência para algum elemento, o tom, o enredo ou personagens. Particularmente, não me incomodo quando as adaptações tomam grandes liberdades, muitas vezes isso pode até fortalecer o material original com um comentário construtivo. Olha o próprio Westworld, que mudou muito do filme original e ficou bem melhor. A gente tem exemplos também como Poderoso Chefão, Clube da Luta, Laranja Mecânica. Esses são apenas alguns que, pelo menos pra mim, considero que souberam usar o material original de um jeito ainda melhor em outra mídia. O único caso em que eu considero adaptações uma perda de tempo é quando elas acabam sendo fracas mesmo tendo um material de base bem rico em conteúdo. É uma chance desperdiçada, mas também serve de lição para termos algo melhor no futuro. E quando falamos dessa série de Fundação pela Apple, temos uma mistura das duas coisas. Por um lado, a série é uma interpretação válida que propõe conquistar os fãs com diversas menções e uma representação visual do universo do autor, além de atualizar o clássico de 1951 para um público que já consumiu obras inspiradas pelo texto do Asimov sem mesmo saber. Por outro lado, a série tende a se distanciar um pouco do que fez a saga intergaláctica uma referência em primeiro lugar. Mas ao invés de trocá-la por uma ideia nova, ele passa a replicar tramas que o público já conhece muito bem de outras séries. Vamos ver isso com calma daqui a pouco. Tem uma coisa que Fundação faz muito bem e acabou virando algo comum em óperas espaciais, que é essa noção de representar a ascensão e queda de impérios e uma narrativa que se estende por milhares de anos, muitas vezes utilizando saltos temporais para avançar a trama. Esse não era o tipo de narrativa que os leitores de ficção científica estavam acostumados na época, mas ele fez tanto sucesso que podemos considerar esse um ponto importante para compreender a evolução do gênero para algo mais conceitual e inteligente quando ele é bem feito. Essa série da Apple mantém a mesma premissa básica do livro, alterando alguns personagens e a estrutura original do Asimov. Reinando absoluto por 12 mil anos, o Império Galáctico está prestes a sofrer a sua maior crise, que fará com que a humanidade entre uma espiral de destruição capaz de durar milênios. Mas com a ajuda do matemático Harry Seldon e uma ciência complexa conhecida como psicohistória, um plano arriscado é orquestrado. Assim nasce a Fundação, uma organização criada com o propósito de preservar a história da humanidade. Mas esse é o começo de uma história cheia de traição política, personagens manipuladores e obstáculos inesperados no caminho. Por conta do orçamento investido nessa série, o primeiro grande chamariz é o apelo estético que realmente impressiona. O trabalho de direção de arte e design de produção são bastante chamativos, e mesmo que pareça um pouco com a identidade visual de outras séries do gênero como The Expanse, Raised by Wolves ou The Mandalorian, um dos êxitos da equipe é traduzir a grandiosidade do universo dos livros para a tela, retratando nitidamente a escala de toda a intriga intergaláctica e a vastidão do espaço, como na cena em que eles representam a viagem interestelar com uma belíssima tomada da nave imperial sendo consumida por um buraco negro, mas a gente também consegue ver essa atenção aos detalhes nas estruturas e instalações da superfície, com a ambientação dos planetas e a forma como ele exibe os corredores infinitos do intimidador palácio do Imperador. Outra coisa que chama bastante atenção é o elenco, exatamente pelo fato de termos poucos rostos famosos, o que eu não esperava de uma série grande como essa. Os dois nomes mais reconhecíveis aqui são o do Jared Harris e o Lee Pace. O Harris é quem carrega o maior peso dramático no seu personagem, isso também porque ele interpreta o Harry Seldon, que provavelmente é a figura mais importante de toda a saga. Enquanto isso, o Lee Pace é chamado meio que para reprisar sua personalidade mais intimidadora de personagens como o Ronan, de Guardiões da Galáxia, e o Thranduil, da trilogia O Hobbit. Aqui ele faz o principal antagonista da série. É curioso como a série transformou a personagem Gal Dornick em alguém mais importante do que na versão original, tanto que ela serve como uma protagonista nos 2 episódios iniciais, mas depois isso é meio que esquecido. Para interpretá-la, tivemos a Lou Lobel
Howell, que está apenas no segundo papel da sua carreira, mas é competente e rende algumas boas interações com Jared Harris. Eles têm uma relação de mentor e pupilo que na maioria das vezes funciona. No livro, Dornick é um homem, então a série decidiu fazer essa mudança de gênero colocando a atriz, o que obviamente não afeta a narrativa de qualquer forma e até serve como uma maneira de comentar sobre a quase ausência de mulheres nas obras do Asimov. Tanto que o primeiro livro de fundação tem apenas duas, uma recepcionista e a esposa de um outro personagem. Mas isso é um assunto para outra hora. Essa não foi a única mudança de gênero no elenco. E outra personagem essencial para a saga é o Salvor Hardin. Aqui é interpretado pela Leah Harvey. Aqui ela está atuando como uma guardiã do cofre misterioso que está na superfície do planeta Terminus. Agora, levando em consideração todas essas mudanças do material original do Asimov, eu quero abrir aqui um parêntese para questionar. Toda obra é obrigada a ser fiel? Assim que eu cheguei no segundo episódio de Fundação, eu lembrei da, por enquanto finada, adaptação do clássico de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que foi feita pelo streaming Peacock, aquele lá que ninguém assina. As duas séries têm uma proposta similar, que é mudar consideravelmente pontos importantes do material original. Na maioria das vezes até que são boas ideias, elas servem para expandir ainda mais o universo da história original. Uma coisa, por exemplo, que não é explorada com profundidade no livro do Asimov é o conceito de manipulação genética. Na série, isso acaba sendo um dos principais temas de todos os episódios, e debater isso dentro do núcleo dramático do Imperador foi uma boa sacada e um jeito mais literal de mostrar como o poder continua na mão da mesma pessoa, no caso o Imperador Cleon, que passa por um processo de clonagem para ter as suas três versões essenciais. Uma mais jovem, a qual ele pode ensinar tudo sobre o Império, uma adulta, que é forte e imponente, que serve mais de figura pública para o resto da galáxia, e uma mais velha que mantém o conhecimento que as suas versões anteriores foram adquirindo e ele atua meio que conselheiro ali para os outros dois. Todos seguem o mesmo ciclo de vida, eles precisam ser réplicas exatas, sem qualquer brecha para ter alguma falha, já que eles precisam evitar qualquer incerteza do povo na força do Império. Isso também cria uma ligação pertinente com um tema de legado que a série quer abordar. Essa linha narrativa também faz parte da premissa base do livro Admirável Mundo Novo, que é outra conexão entre os dois. É uma proposta justa e eu apoio completamente. Nenhuma adaptação tem a obrigação de ser fiel ao material original. Não existe essa regra de como adaptar, mas a gente consegue distinguir uma adaptação boa de uma ruim se formos levar em consideração os principais motivos pelo qual você fez uma. Então, como obviamente esse é um vídeo com a minha opinião, eu vou dizer aqui quais que eu considero que são os jeitos que uma adaptação pode ser feita. Independente dela ser boa ou não, o primeiro tipo de adaptação é aquela que representa fielmente o material original em tom, mensagem e visual, mas traz algo novo para um formato diferente. Como eu mencionei, tem o Clube da Luta ou o Poderoso Chefão. Um segundo tipo de tradução é aquele que adapta cegamente o original em diversos aspectos, parecendo ainda mais como uma transcrição do original para o outro formato, sem pensar muito nas mudanças entre mídia. Isso acontece com o Watchmen do Snyder ou até o Duna do Villeneuve, a diferença mesmo sendo que o Duna foi bom. E a terceira maneira para mim é uma adaptação que ignora grande parte ou completamente o original e usa ele apenas como ponto de referência para construir alguma coisa nova. Isso deu certo em filmes como Blade Runner ou Batman do Christopher Nolan, que não pareciam interessados em agradar o fã, mas criaram algo original, criando novos fãs de suas obras sem necessidade de conhecer o material anterior e sem desmerecer o original. O maior problema de Fundação para mim é que ela tenta as três coisas ao mesmo tempo. E ela falha em todas. Para falar melhor sobre isso, vamos abordar primeiro o que deu certo, algumas mudanças que foram boas e eu arrisco dizer que superaram o livro em alguns aspectos, a maioria delas em questão temática e de personagens. A série acaba lidando com alguns temas batidos da ficção científica, como o conceito de escolhido e a necessidade humana por respostas. O primeiro eu acho arriscadíssimo e raramente é bem feito, talvez só Matrix ou Duna fizeram isso muito bem, mas há ideias novas aqui que podem não ser novas para ficção científica, mas são para Fundação. E eu tô falando de todo esse arco dramático envolvendo o Imperador Cleon. Essa parte da série não é retratada nos livros, mas aqui é a parte mais envolvente, provavelmente por causa da excelente atuação do Lee Pace como o irmão Dia, uma das versões do Cleon. Mas também há um outro motivo, porque os temas desse núcleo dramático foram bem explorados, criaram um debate interessante sobre legado e memória. You're not my father. We're not even people, Day. We're just echoes of the first Cleon. So is a corrupted echo more original than a perfect one? Tem mais uma mudança que é curiosa, mas positiva, que é a dedicação aos arcos de personagens. Enquanto o livro está repleto de personagens, mas não consegue aproveitá-los por muito tempo, por conta dos saltos temporais na narrativa,
a série se preocupa em construir laços e núcleos dramáticos mais consistentes, o que fortalece a ligação entre personagem e espectador e pode render sequências mais emocionantes. Logo no segundo episódio você consegue perceber que eles estão bem mais interessados em focar no cotidiano da Gal Dornick e o começo do seu relacionamento com Rach Foss, o filho adotivo do Seldon. Isso acaba tendo um peso maior no fim da temporada, mesmo que seja um pouco previsível aquela conexão que foi criada entre duas personagens no episódio final. Mas ao mesmo tempo que consegue expandir o universo de Fundação, a produção sofre alguns contratempos, tentando estabelecer um tom e ritmo que nem sempre funcionam. O meu maior problema com a série é a montagem fraca, que não consegue alternar entre os núcleos dramáticos. Teve várias vezes assistindo essa série que foi bastante frustrante porque tem episódios que focam em um só personagem e ficam muito arrastados porque todo o diálogo é entregue naquele tom invariável, beirando o insuportável. Ou você escuta os monólogos cansativos do Imperador, ou os embates repetitivos do povo de Terminus. E até tem episódios que tentam misturar mais de um núcleo, mas viram um exagero de explicações desnecessárias. É como se ele tivesse certeza que você não prestou atenção no episódio anterior. Eu só consigo interpretar isso pela perspectiva dos produtores, como fé demais na paciência do espectador, ou apenas preguiça de construir alguma coisa mais dinâmica e envolvente. Eu tô mais inclinado a seguir essa segunda opção. E talvez essa seja a hora da gente comentar o envolvimento do David S. Goyer no comando de Fundação, que assina como showrunner da série. O David S. Goyer é um tipo de roteirista que, quando ele passa por uma revisão, geralmente do próprio diretor, ele consegue colaborar com grandes obras, como Cidade das Sombras ou Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas quando o Goyer trabalha sozinho, tendo total liberdade, fica evidente alguns dos problemas dele, como a dificuldade para conectar alguns temas com a trama principal, repetições, diálogos fracos, cheios de informação redundante. É claro que há alguns méritos na forma que ele tenta ambientar a história, e ele é um dos responsáveis por estabelecer parte daquela ideia de filmes realistas e sombrios que logo viriam a ser a marca registrada da DC por um tempo. E na maioria das vezes isso funciona, mas os pontos negativos dele são exatamente o que tem afetado Fundação com força. Além desse obstáculo dos diálogos batidos, tem o enredo. Tem alguns momentos logo nos primeiros episódios que alguns personagens querem chamar Salvor Hardin de especial, e eles reforçam isso de um jeito que parece até estar chamando o espectador de idiota, e eu já fiquei preocupado com isso. Geralmente esse conceito de escolhido é uma forma bem preguiçosa de forçar motivações em uma personagem sem se dar o trabalho de desenvolvê-lo. I couldn't understand why the vault was hurting you, but not me. You're special, Salva. You always have been. You saying the vault was signaling you because you're somehow special? I told you different's not the same as special. O Isaac Asimov nunca teve tanto sucesso em adaptações como acontece com Philip K. Dick ou Michael Crichton, talvez por conta das suas histórias terem um aspecto muito mais introspectivo, com mais atenção aos diálogos do que na ação, pelo menos nos livros de Fundação. E isso afetou bastante a série. Se o material original foi uma aula de diálogos inteligentes e um enredo cheio de amor pelos conceitos de história, ciência e a própria humanidade, a prioridade da série, na verdade, é entregar grandes reviravoltas e muita ação em uma narrativa de intriga política, que é algo que já assistimos em diversas séries do gênero. Violence is the last refuge of the incarcered. Where are you going? To check out the armory, I'd like to know what kind of violence we can muster. Eu até consegui relevar como abandonaram completamente as regras básicas da robótica, uma coisa essencial do Asimov, mas que praticamente não existe no universo dessa série. No! I am loyal, Empire. The first law was that a robot couldn't hurt a human being, or through inaction allow a human being to come to harm. The second law was that a robot had to obey orders given it by human beings, provided that didn't conflict with the first law. And the third law was that a robot had to protect its own existence, except where that would conflict with the first two laws. E a tal da Fundação que dá nome à série, essa você raramente vê, e quando você vê, geralmente é um grupo representado por um bando de pessoas perdidas e sem qualquer autoridade. Mas se tem uma coisa que me incomodou foi como transformar um conceito tão relevante para a trama quanto a psicohistória em apenas uma ideia sem peso algum. E assim eles resumiram ela em uma coisa mais mística, quase a força Jedi. No livro, a psicohistória é uma ciência estatística que estuda grandes grupos de pessoas e desenha um possível futuro. Mas aqui virou quase que um dom que apenas os escolhidos possuem. Nesse caso, a mudança tira um pouco da graça de alguns personagens, já que você sabe que eles vão ser escolhidos e conectados desde o começo.
Então fica quase impossível existir qualquer tensão entre os personagens, já que você sabe exatamente o que vai acontecer. Isso é engraçado porque Fundação também passa uma boa parte da temporada lembrando você de personagens e eventos que estão por vir. É como se a série atirasse para todo lado, mas ela não consegue agradar o fã original por conta das mudanças que não trazem algo de novo, e também decepciona qualquer pessoa que pode ficar perdida com a quantidade de elementos que ela tenta introduzir e apenas o fã vai entender. Salvor Hardin, Hober Mallow, The Mule. I would learn these names one day. Seria ótimo se tivéssemos algo criativo que comenta o original, até critica, mas tenta ser algo próprio, e não é o que acontece aqui. E aí você pode se perguntar, mas a família do Asimov aprovou a adaptação, isso quer dizer que é bom? Primeiro, isso não quer dizer nada, é como dizer que um livro é bom porque o Stephen King fez um elogio na 4ª capa. Você acha mesmo que o cara que escreve 500 livros por ano vai ter tempo pra ficar lendo os outros 500 livros que ele mete o nome toda semana? A segunda coisa é, não tem problema nenhum se a família quiser apenas dinheiro. O livro já tá pronto, ele já é um clássico, o Asimov não precisa provar nada. Se a série for boa, é lucro pra família. E se for ruim, é lucro também, porque o legado do pai ainda está intacto. Parece até que o David S. Goyer queria muito ir contra a visão original do Asimov. Talvez por vergonha ou por nunca ter lido os livros, o que seria completamente perdoável se isso fosse o suficiente para explicar algo tão sem originalidade. Eu até respeitaria muito mais ele se ele simplesmente fizesse igual o Jodorowsky e falasse que nem liga pro Asimov, só quer o básico dali pra fazer a versão dele. Eu respeito muito mais um autor do que alguém que parece que não sabe o que tá fazendo. E eu vou repetir pela 1000ª vez o que eu sempre digo sobre adaptações. Você não precisa ser fiel, mas seria interessante você ter algo novo em mente. Porque se não for para criar uma produção diferente, ou que vá além do original, você tá apenas usando a popularidade do nome de uma obra aclamada, sem ter a mínima ideia do que fazer com ela. Fundação tinha a chance de ser a maior produção de ficção científica da década, com um orçamento que a transformaria na próxima Westworld até, e uma obra original que pode rivalizar com algo grandioso como Duna. Mas o envolvimento de alguém como David S. Goyer estragou todas as chances de termos um novo clássico sci-fi. E é isso, essa foi a minha opinião sobre a primeira temporada de Fundação. Eu sei que eu demorei um pouco pra fazer isso aqui, o texto já estava pronto há um tempo, mas eu acabei demorando um pouco pra gravar. E é isso, diz aí nos comentários o que você achou sobre Fundação, se você está interessado em ver a segunda temporada. Se você gostou, se você não gostou, até a próxima. Tchau!